Olá gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou Fábio Tancredo e como promessa é dívida, e eu a fiz para vocês semana passada, eis aqui Dom Dieguito, Diego Armando Maradona, o grande herói do futebol mundial que nos deixou semana passada e realmente precisava vir falar dele aqui. Talvez muitos de vocês já conheçam a história, vocês até já tenham ouvido um pouco mais sobre ele aí nessa semana, que teve informações em demasia nas reportagens contando a trajetória dele. Só que eu vou tentar trazer mais algumas delas aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais deste homem, principalmente esportivamente, beleza? Queria eu essa camisa da Argentina, mas como não a tenho, tem aqui as camisas do Boca, vinda da Argentina, quando meu pai esteve lá, trouxe para mim, e eu tenho ela com um carinho imenso, ainda mais que é o clube de coração do Maradona, então nada mais justo do que vesti-la aqui para falar desse grande jogador. Mas, como sempre, peço para vocês que curtam o vídeo, então vai lá, vai no joinha, clicou, ficou azulzinho, show de bola. Comente aqui, fala o que você está achando do canal, fala o que você achou do vídeo também e, por favor, me diga quem você quer ver por aqui, beleza? E também não se esqueça de ver a hashtag no final do vídeo, hein? Assim você também pode comentar lá e eu saber que você está gostando do vídeo e assistindo até o final. E, se não se inscreveu, se inscreva, beleza? Vai no retângulozinho vermelho, clica nele, aciona o sininho, também muito importante para que você seja avisado de quando novos vídeos estiverem por aqui. É isso aí, galera. Então, não vou me enrolar mais, até porque eu sei que vocês querem saber mais informações sobre a vida do Diego, que vocês já conhecem muito. Então, chega mais, vamos falar sobre Diego Armando Maradona, Lo Dios para os argentinos. Diego Armando Maradona nasceu no dia 30 de outubro de 1960, na cidade de Lanús, próxima ali a Buenos Aires, na Argentina. Maradona foi o quinto filho de Diego Maradona e Dalma Franco, e seus pais eram descendentes de espanhóis, croatas e de nativos argentinos, que a gente pode chamar de índio aqui no Brasil. Sua família é proveniente de Esquina, uma província lá de Corrientes. Porém, eles se estabeleceram mesmo, criaram raízes na Villa Florito, que é ali um subúrbio de Buenos Aires. E ali sua família cresceu, ali Diego cresceu com seus irmãos, seus 7 irmãos, e começou a aprender sobre futebol. Tanto é que com 3 anos de idade, Diego recebeu de presente de seu pai a sua primeira bola de futebol. E, como todo bom argentino, como bom sul-americano, já se encantou. Começou a bater suas bolas, se divertir e começou já a demonstrar um talento muito grande para o futebol. E é claro, foi lá conversar com o pai, já crescendo um pouquinho mais, que ele queria competir, disputar alguns campeonatos já jogando futebol. E isso já com 8 anos de idade, ele entrou no time do bairro dele, chamado Estrella Roja, que em espanhol, né, significa Estrela Vermelha. E aí ele jogando os torneios, ele foi visto por um caçador de talentos, um olheiro, que se encantou com a forma do Maradona jogar. Ele sempre muito baixinho, começou a chamar muita atenção pela sua habilidade com jogadores e com meninos mais velhos e mais altos do que o Maradona. Então o que ele fez? Menino, vamos lá comigo, quero que você faça um teste em um dos grandes clubes da Argentina, que não é tão grande assim, né? Que é o Argentinos Juniors, esse time aqui. E lá foi Maradona fazer o teste lá no Argentinos Juniors. E passou logo de cara, porque o seu talento era excepcional. E começou a jogar já alguns torneios pelo time da base do Argentinos Juniors, que eram conhecidos Los Ceboritos, porque na época, lá na Argentina, pelo que eu entendi, não podia levar o nome da instituição. Logo, eles precisavam de um outro nome. E ele foi tão bem, já nas categorias de base, que um dos jornais mais conhecidos lá na Argentina, chamado Clarín, já colocou uma reportagem em destaque dele logo com 10 anos de idade, falando que ele tinha um futebol tão bonito, tão esplendoroso, que era o futuro do futebol argentino. Sem contar também
que ele já ia aos jogos do Argentinos Júnior na primeira divisão. Calma que não era para jogar. Sim, mas ele sempre estava lá vestindo o uniforme do time para quê? Para mostrar o talento para a torcida. Pois é, nos intervalos dos jogos do time em casa, Maradona entrava dentro de campo, fazia umas embaixadas, mostrava seu talento com a bola, sua intimidade com ela, o carinho que ele tinha com ela, e a torcida ficava boca e aberto. Aqui duas curiosidades sobre o Maradona. Uma que você já deve ter ouvido aí nas reportagens, que o Maradona tinha como ídolo, não um argentino, mas sim um brasileiro. O nome dele, Rivelino. Pois é, o grande ídolo do Maradona era Rivelino, nem era Pelé. Outro jogador que ele admirava muito era o inglês George Best. Outra curiosidade também, que nesse período que ele ficou nas categorias de base, jogando pelos Los Cebolitos do Argentino Júnior, ele teve uma sequência de 136 partidas invictas. Ou seja, um número muito grande aí para quem chegou nos seus 8 anos de idade e, como a gente vai ver, com 15 já estava estreando um time profissional. No dia 20 de outubro de 1976, Diego Armando Maradona marcou história ao fazer sua primeira partida como profissional, vestindo a camisa do Argentinos Júnior. Isso tudo faltando apenas 10 dias para ele completar 16 anos. E na época, além desse feito, com 15 anos, ele se tornou o jogador mais jovem a disputar uma partida oficial na primeira divisão do campeonato argentino. Seu primeiro gol como profissional saiu um mês depois. Pois é, não foi logo de cara, até porque muito jovem, não jogava o tempo inteiro. Logo depois de ter completado 16 anos, ele fez seu primeiro gol como profissional contra o time do San Lorenzo del Magro. E a carreira do Diego no Argentinos Júnior foi boa, não foi ruim. Só que, como a gente sabe, o Argentinos Júnior não é um time de elite na Argentina. Ele sempre fazia uns campeonatos medianos, meio de tabela, tal. Mas isso foi bom para o Maradona se mostrar para o futebol argentino. E ele começou realmente a chamar a atenção dos times maiores da Argentina. Ao todo, pelo time rubro-negro, ele fez 5 temporadas, marcando 115 gols em 167 partidas. A média não é ruim, ainda mais para ele, que é um jogador de meio de campo. Depois desse período jogando no Argentinos Júnior, em 1981, ele se transferiu para o Boca Juniors. Porém, essa transação foi até bem engraçada, para não dizer o contrário. Diz a história que o Boca Juniors não estava lá muito bem de grana e que não tinha feito proposta nenhuma para o Diego Armando Maradona. Porém, Maradona era um torcedor ávido do Boca Juniors. O que chegou para o Maradona foram outras propostas, inclusive do grande arquirrival do Boca Juniors, o River Plate. Só que o Maradona não queria jogar no River Plate, apesar da oferta do time da capital ser muito boa. Seria uma oferta que colocaria ele como o jogador mais bem pago da equipe. E sabe o que o Maradona fez? Segundo conta a história, ele inventou, pois é, em uma entrevista, ele falou que não sabia se ia para o River Plate porque ele tinha recebido uma oferta do Boca Juniors, o que era mentira. Com isso, os torcedores do Boca Juniors viram o interesse dele de jogar na equipe do coração dele e os dirigentes tiveram que se mexer lá e fazer uma oferta para que o Maradona fosse jogar no Boca Juniors. E foi isso que aconteceu. O Boca Juniors fez uma oferta de 4 milhões de dólares na época e o Maradona aceitou e assim ele foi jogar na equipe do Boca Juniors, seu time de coração, onde infelizmente ele não teve tanto tempo assim para jogar, mas conseguiu fazer história de alguma forma. Tanto é que na sua estreia com a camisa do Boca Juniors, ele já marcou 2 gols, pois é, contra o Talleres. Claro que não é um time assim, só que ele foi lá e marcou. Isso em jogos oficiais. Apesar do grande sucesso que Maradona teve lá no Boca Juniors nessa sua primeira passagem, a gente vai ver que ele teve uma segunda já no final da carreira, ele conquistou apenas um título, pois é, foi o título argentino de 1981, na sua primeira temporada ali pelo Boca. Teve outros torneios, ele foi bem, jogou muito bem pelo Boca nesse período, porém, os resultados não chegaram, como eu falei, e aí só ficou nesse título, infelizmente. Mas,
como os jogos que ele fez chamaram muito atenção, também chamaram a atenção do pessoal de fora. Entre eles, a equipe do Barcelona, que não se conteve, veio à Argentina fazer uma proposta para o Diego, para que ele pudesse se juntar à equipe catalã, e assim ele fez, e vamos contar agora. Em 1982, ele se transferiu para o Barcelona pelo valor de 7,5 milhões de dólares. Lá no time catalão, ele fez muito sucesso. Fez grandes partidas, conquistou alguns títulos, não vários, mas conquistou alguns títulos, e colocou seu nome como um dos grandes atletas que passaram pela camisa do time catalão, vestindo as cores azul e grená. Mas digamos que o momento que mais marcou a passagem do Diego Maradona lá no Barcelona foi um jogo que ele fez contra o Real Madrid, lá no Santiago Bernabéu. Ele fez uma partida tão esplendorosa, tão boa, que ao final do jogo ele foi ovacionado pela torcida do Real Madrid. E isso é uma coisa tão difícil de acontecer, que ele foi o primeiro a receber essa honraria dos torcedores adversários ficarem de pé e aplaudirem um atleta adversário. Apesar desse sucesso que ele teve e ter se tornado um dos grandes nomes na história do Barcelona, ele ficou marcado por não jogar muito no Barcelona por conta de situações extra-campo. Não necessariamente os problemas que ele teve na vida pessoal, mas porque ele teve uma hepatite e também ele sofreu uma contusão séria no tornozelo. A sua última partida que ele fez com a camisa do Barcelona foi na final da Copa do Rei contra o Atlético de Bilbao. E nessa final, o Barcelona perdeu de 1-0. Só que o que ficou marcado foi a confusão entre os dois times, entre os jogadores, onde o Maradona foi, digamos, o maior pivô, né, de ter acontecido essa grande confusão. Já no final do jogo, Maradona, irritado com a marcação da equipe do Atlético de Bilbao e por ter recebido muitas faltas, que foi uma coisa recorrente na carreira do Maradona, ele se irritou e entrou em atrito com o zagueiro da equipe do Atlético de Bilbao e eles começaram a brigar. E aí chega jogadores de um lado para defender, chega jogadores de outro para defender, a confusão foi generalizada, e isso tudo na frente do rei da Espanha. E a confusão foi tão grande, pegou tão mal para o Barcelona, que os dirigentes não viram outra opção a não ser se desfazer dele. E ele foi jogar na equipe do Napoli. Pois é, ele foi para o sul da Itália, jogar no Napoli, onde ele fez um grande sucesso, com outros atletas também ali e alguns brasileiros também. E sua transferência para o Napoli custou aos cofres do time italiano um pouco mais de 10 bilhões de dólares. Mas esse dinheiro foi muito bem investido, sem contar a expectativa que o Maradona trazia para a equipe italiana. Tanto é que na sua apresentação ele conseguiu o feito de colocar 75 mil pessoas dentro do estádio São Paulo, lá em Nápoles, que hoje a gente também viu que vai mudar o nome e vai começar a chamar Diego Armando Maradona. E aí é bom também lembrar que existe uma rixa muito grande na Itália com o norte do país e com o sul do país. O lado norte é mais rico e tem os times mais tradicionais da Itália, como Milan, Internazionale, Juventus. E no sul, como Napoli, eles eram inferiorizados e sofriam muito preconceito. E o Maradona conseguiu trazer um peso de nacionalidade para o povo de Nápoles, para o povo do sul, que foi muito marcante. Eles conseguiram trazer algum tipo de orgulho para aquele povo daquela região. E isso foi muito importante também para transformar o Maradona no grande ídolo dentro da Itália. Isso ficou muito mais forte depois que o Napoli, comandado pelo Maradona, conseguiu o título italiano na temporada de 86-87, o primeiro título italiano da equipe de Nápoles. E ainda na sua trajetória pela equipe italiana, ele conquistou o título italiano de 89 e 90, da temporada 89 e 90. Ele conseguiu 2 títulos italianos. Ele também foi vice-campeão em 2 temporadas, em 87, 88 e 88, 89. Pela equipe italiana, ele ainda conquistou a Copa da Itália, de 87,
e a Copa UEFA de 89, além da Supercopa da Itália no ano de 1990. Pela equipe de Nápoles, ele ainda foi artilheiro da temporada 87-88 com 15 gols. Ao todo foram 115 gols do Maradona lá em Nápoles em 7 temporadas. Porém, nem tudo são flores. Lá, ele sofreu uma suspensão de 15 meses por conta de uso de cocaína. Isso aconteceu no ano de 1992. E depois dessa suspensão, ele não voltou mais a vestir a camisa do Napoli. Ele se transferiu para a equipe do Sevilha, lá da Espanha. Só que lá ele não foi tão bem, não fez tanto sucesso assim, ficou apenas meia temporada e voltou para a Argentina para jogar no New Old Boys. Porém, também não foi lá muito bem. Ele fez apenas 5 partidas pelo time argentino e marcou nenhum gol, né? E acabou voltando para o Boca Juniors no ano de 1995. Na equipe do Boca, ele fez até algum sucesso, até pelo nome que ele já tinha, e no ano de 1997 ele encerrou a sua trajetória no futebol com a camisa do Boca Juniors. Ele estreou com apenas 16 anos na equipe principal da Argentina. Ele tinha tudo para ir para a Copa de 78, que seria disputada no território argentino. Porém, o técnico da Argentina na época, o Menotti, achou que o Maradona estava muito jovem. Na época ele tinha 17 anos. E não o levou para a Copa do Mundo. No ano seguinte, em 1979, houve a Copa do Mundo Sub-20 no Japão, onde o Maradona disputou, jogou 6 partidas, marcou 6 gols e foi campeão mundial com os argentinos naquele ano. E recebeu o título de melhor jogador do torneio. Seu primeiro gol na seleção principal, a Argentina, também aconteceu no ano de 1979. E aí chegamos na primeira Copa de Diego Armando Maradona com a camisa da Argentina. Foi no ano de 1982 na Espanha. Foi uma Copa meio complicada, podemos dizer assim, para os hermanos. Na primeira fase, Maradona até foi bem, marcou 2 gols na vitória argentina contra a Hungria. Só que na fase seguinte não continuou mantendo bom desempenho. Até porque, dizem os jornalistas argentinos, que havia uma rixa grande entre os jogadores mais experientes, como por exemplo Kempes e Passarella, que foram campeões na Copa do Mundo de 78, e os jogadores mais novos, inclusive o Maradona. No jogo contra o Brasil, por exemplo, o Brasil dominou imensamente o jogo, ganhou de 3-1, chegou a estar ganhando de 3-0, e o Maradona perdeu a cabeça. Ele deu uma entrada criminosa no Batista, jogador brasileiro, na altura da virilha do jogador brasileiro, e com cartão vermelho ele disse bye-bye junto com a seleção argentina daquela Copa. Veio a Copa de 86 no México, que faria do Maradona o grande jogador que ele é, com o nome que ele tem, e para alguns o maior jogador da história. O Maradona fazia uma Copa boa com um time que não tinha tanto talento como em 78 e 82. E aí chegamos no jogo das quartas de final, que talvez com certeza seja o jogo mais marcante da carreira do Maradona. O jogo contra a Inglaterra, dentro do Estádio Azteca, ele destruiu o time inglês. Primeiro, começamos com o gol de mão, La Mão de Deus, que o Maradona apelidou assim. Um chute do jogador argentino que desviou na zaga, a bola subiu, ele foi disputar com o goleiro, colocou a mãozinha dele em cima da cabeça e tocou para o fundo da rede com a mão. Árbitro não viu, não tinha VAR na época, gol de Maradona. E não podemos esquecer, claro, do golaço que ele fez, pegando a bola no meio de campo, pelo lado direito, passou por quase todo o time inglês, se não me engano foram 9 jogadores ingleses que ele passou, driblando, correndo, e os jogadores ingleses atrás dele, feito maluco, passou pelo goleiro também e chutou no gol ali, dividindo quase com o jogador inglês. Com certeza é um dos gols mais bonitos da história. Para alguns é o gol mais bonito da história das Copas. E aquele jogo realmente é que levou a assinatura do Maradona ali pro hall dos grandes jogadores do mundo. Só que o Maradona não parou por aí. Nas semifinais contra o time da Bélgica, surpreendente Bélgica, ele fez 2 gols, levou o time dele para a final e, na final,
contra a Alemanha, ganhou por 3-2, não fez nenhum gol, mas comandou o seu time por uma vitória maravilhosa. Na Copa seguinte, de 1990, a Argentina perdeu um pouco o peso de campeã mundial e de grande time. Claro que eles chegaram lá com um certo nome e como favoritos. Fez uma primeira fase ruim, se classificando em terceiro do grupo, enfrentando o Brasil nas oitavas de final. Ganharam de 1-0, com o Brasil sendo muito melhor. E com uma jogada maravilhosa do Maradona, tocou para o Canidia. O Canidia driblou o Tafarel, fez o gol da vitória argentina. E aí, nas quartas de final e nas semifinais, a Argentina só conseguiu passar nos pênaltis. Na final, contra a Alemanha, novamente, no hino da Argentina, os italianos vaiaram o hino argentino, porque eles estavam com raiva do Maradona. E ele falou palavras impublicáveis durante o hino da Argentina, xingando bastante os italianos. E, claro, os italianos acabaram torcendo para a Alemanha, que ganhou aquela final por 1-0, com um gol de pênalti meio duvidoso. Eu, particularmente, achei que foi. E depois disso, veio a suspensão de 15 meses, como falei, no ano de 92, e ele foi convocado para a seleção argentina em 94, para disputar a Copa dos Estados Unidos. Lá foi sua última Copa do Mundo, ele fez seu último jogo e marcou o seu último gol. Seu último gol foi contra a Grécia e seu último jogo foi contra a Nigéria. No jogo ele foi sorteado para fazer o exame de doping, fez o exame e foi detectado a substância efedrina, que é usada para emagrecer, acelerar o emagrecimento. E aí ele foi excluído da Copa do Mundo, não jogou mais pela seleção argentina e encerrou assim, sua trajetória super vitoriosa, que começou no ano de 77 e terminou na Copa do Mundo de 94. Diego Armando Maradona é um dos maiores nomes do futebol. Isso todo mundo concorda, todo mundo assina embaixo e todo mundo acredita nisso. Hoje aqui é chover no molhado contar para vocês o quão grande foi Diego Armando Maradona. Mas aí a gente coloca as dificuldades que ele teve na vida dele. Maradona era um grande jogador, só que ele não suportava a carga de fama. E coloco aí com 85% de acerto, na minha modesta opinião, que foi por conta disso que ele enveredou para os caminhos aí das drogas, do alcoolismo e da depressão. Maradona foi o maior jogador de sua época. Na década de 70, 80, principalmente. Mas isso daqui, tudo, como eu falei, não é chover no molhado, falar o grande jogador que ele foi. Mas esse vídeo, especialmente, é para homenagear o grande atleta e agradecer por tudo que Diego fez pelo futebol. Quantos jogadores ele não incentivou fazendo suas jogadas? Quantos amantes do esporte ele não cativou por conta do seu jogo, por conta de sua habilidade? E por causa disso, eu também estou aqui. Graças aos feitos de Diego Armando Maradona, mesmo ele sendo argentino. Porque, acima de tudo, nós gostamos de futebol. É isso aí, galera. Muito obrigado mais uma vez por estarem aqui comigo nesse vídeo. E a hashtag que eu peço para vocês hoje é Adiós Diego. Só que esse adiós, no I, coloca o 1 e o O coloca o 0. Fica Adiós Diego, beleza? Como é que tá aqui embaixo, tá vendo? Peço para vocês coloquem essa hashtag Adiós Diego. Lembrando, novos vídeos aqui no canal, todo domingo, 10 horas da manhã. Muito obrigado novamente pela presença de todos. Fiquem com Deus e até a próxima.